Muito bom dia a todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, que a gente tenha a oportunidade de fazer um excepcional dia e que, acima de tudo, a gente possa aprender muito mais olhando para a gente, olhando para cada um de nós e entendendo que essa caminhada a gente não está só. Nós fomos treinados o tempo todo pela vida a sempre tá olhando o outro como referência, a sempre tá olhando o outro como uma referência, talvez de comparação da gente com o outro, e às vezes isso é muito impeditivo para o outro, é muito impeditivo para a gente. E eu quero que nessa jornada, nesse caminho de jornada nosso, a gente possa fazer um pouco diferente. E o tema que a gente trouxe para bater o papo hoje, o vídeo vai ficar salvo aqui, a gente está salvando esses vídeos no YouTube, mas que possa fazer sentido para pelo menos uma pessoa que de repente está no meio da jornada, um dia um pouco mais triste, e que a gente olha para a caminhada e de repente a gente não vê um horizonte muito claro, não vê um horizonte muito bom. Eu quero fazer meu papel aqui todos os dias, eu quero que você aí do outro lado também possa estar fazendo o seu papel aí de entrega, um papel genuíno, na simplicidade de quem a gente é, entregando algo sempre para o outro. Eu quero agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus por cada um de vocês que estão aqui do outro lado, quem está comigo agora aqui, as pessoas que vão estar vindo a gente aí no decorrer do dia, no decorrer dos dias e para frente. E, gente, o tema e o assunto que a gente trouxe para a conversa hoje é exatamente a gente olhar para a gente e ver que a gente também está com as mãos sujas. Eu estou lembrando aqui um dos episódios da Bíblia em que o Cristo ele é confrontado na essência, na excelência dele, por um grupo de fariseus, de pessoas que apontavam sempre o outro o tempo inteiro. E se isso aconteceu com Cristo, que era o cara e é o cara até hoje, imagine comigo e com você aí do outro lado. Eu lembro de um dos episódios que a Bíblia narra, exatamente quando uma mulher que era tida como prostituta, uma mulher que era tida até então como leviana para aquela sociedade, e hoje nós infelizmente temos muitas prostitutas que não necessariamente são profissionais do sexo, tá? Talvez eu seja uma delas, talvez você seja uma delas, pelo amor de Deus, no bom sentido, e fique sempre com a melhor das intenções. Mas as pessoas olharam para o Cristo exatamente para poder confrontá-lo, para pisar na dor daquela pessoa, alguém que era sempre aquém da sociedade como um todo, mas que simplesmente esteve ali sendo pisada. E o cara que era tido como Cristo, os fariseus foram para ele até então para poder apontar ele e ver, peraí, deixa eu ver como é que esse sacana vai reagir. E a própria Bíblia narra um episódio que ele simplesmente abaixa, começa a pegar pedras e riscar sobre o chão. E as pessoas começam a interpelar ele, e aí, você vai fazer o quê? O que você vai agir? E nós somos confrontados a isso o tempo inteiro. Agora eu não sei exatamente qual é o papel que a gente tem buscado desempenhar. Se é um papel de um Cristo que está ali do outro lado, ou se é o papel daquelas pessoas que estavam recheadas de pedra na mão para apontar sobre os outros. Todos nós estamos sujos. Todos nós estamos com as mãos meladas. É muito fácil a gente olhar lá para fora e dizer que o político ele é ladrão, dizer que o poder público não faz o papel dele, quando a gente simplesmente, num pequeno dever de casa, a gente também não faz. E a gente ainda aponta. A gente aponta para dentro da gente, a gente aponta para o outro. E eu quero que a gente aprenda nessa caminhada a lavar nossas mãos sempre que for preciso. Que a gente se suje menos apontando o outro, mas que a gente entenda a nossa própria realidade. Não a realidade de o tempo todo estar criando divisão por onde a gente anda. Ontem nós tivemos um episódio aí que todo mundo noticiou, o ex-presidente Lula, ele foi absolvido e agora está vindo 2022, e a gente começa a polarizar novamente, polarizar uma política, enquanto a gente deixa de se posicionar todas as vezes que são necessários posicionamento nosso.
E a grande maioria das vezes, infelizmente, nossos posicionamentos são sempre para apontar o outro. Dificilmente a gente aceita o outro, a gente sabe o que é estar no lugar do outro. Que a gente fala bonito, empatia. Gente, é muito triste a gente simplesmente trazer palavras para o cotidiano da gente e dizer que, poxa, eu quero entender um pouco do outro. Só que quando a gente é confrontado na realidade, a gente é primeiro a estar com as pedras na mão, porque a gente não aceita atrás de ninguém. A gente só quer olhar a pessoa o tempo inteiro pelo retrovisor, que a gente tem lá na frente, mas a gente não aceita o outro. Está na hora da gente construir algo em conjunto, tolerando, aceitando as diferenças. E eu quero que a gente traga como um exercício para o dia de hoje, um exercício para esses dias que têm sido difíceis. Dias em que as pessoas têm tido um horizonte não muito claro sobre a frente. A gente não tem tido uma perspectiva muito clara como é que vai ser o dia de amanhã. Os governantes têm entrado todos os dias para testar possibilidades, testar coisas que a gente nem sabe exatamente como é que vai ser. Vamos trancar a cidade por uma semana e a gente não sabe qual vai ser o resultado de uma semana. Mas eu quero que a gente aprenda a se posicionar. Eu quero que a gente aprenda a ser forte, admitindo o tempo inteiro que a gente não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui nessa caminhada para trabalharmos juntos, trabalharmos em conjunto, sempre indo além, sempre entregando mais, sempre podendo entregar a excelência de quem a gente é sem apontar o outro. Os tempos tão difíceis, sim, estão. Os momentos tão duros estão, sim, de fato, mas que a gente aprenda que não adianta a gente estar apontando a sujeira na mão alheia, sendo que o primeiro cisco que está sobre os olhos é o nosso. É muito fácil a gente julgar o outro quando a gente não sabe a realidade, a gente não sabe a perspectiva, a gente não sabe qual é a vida que o outro enfrenta, quais foram os caminhos que o outro enfrentou para estar ali até então. É muito fácil simplesmente as pessoas apontarem, poxa, ela é uma prostituta, vamos todo mundo apedrejar, quando a própria pessoa foi aquele que inclusive utilizou dos atributos daquela pessoa que estava ali. Qual a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença daquelas pessoas que estavam com a pedra na mão dizendo, vamos apedrejar que ela é pecadora, sendo que aquela própria pessoa que entrou ali e foi uma das pessoas que simplesmente consumiu o serviço daquela mulher? É duro, é pesado, que a gente aprenda a ser menos hipócrita nesse mundo, nessa realidade que a gente dá hoje. Que a gente aprenda o amor. Que a gente aprenda a amar, a gente aprenda a realidade do que é de fato estar vivo hoje. Para a gente não ser simplesmente confrontado com o dia a dia, confrontado com coisas do dia a dia e simplesmente atribuindo a nossa responsabilidade lá para fora. Todos nós estamos de mãos sujas. Todos nós. Não adianta a gente dizer que, poxa, é feio, é triste, é sujo eu querer dinheiro, eu querer apontar e dizer que... Não, que a gente entenda que talvez a ambição deslavada, a ambição... Quem não respeita princípios, ela também é tão suja quanto o político que desvia milhões dentro de uma mala. Que a gente aprenda essa realidade. Que a gente aprenda isso no dia de hoje, num exercício, olhando para o outro, tentando tolerar um pouco mais a diferença com o outro. Eu gostaria que, nesses momentos difíceis que a gente tem enfrentado, os tempos têm sido difíceis, mas que a gente pare com o mimimi sempre de estar olhando para fora e apontando a sujeira do lado de fora. Que a gente pare de dizer que as pessoas, a sociedade está assim porque as pessoas estão fazendo paredão, quando a gente é o primeiro a fazer paredão dentro de casa, e eu sou uma dessas pessoas também. Que a gente aprenda a olhar. E que a gente aprenda a ter atitudes construtivas, que aceitem, tolerem as diferenças e que não dividam mais. Que a gente pare de ser claque político e de dizer a direita está certa, a esquerda está certa. E a gente fica no meio de um babado aí desse em que simplesmente a gente só está dicotomizando, trazendo diferenças e que a gente não aproveita
aquilo que a gente tem singularidade. Eu quero dizer a você que está aí do outro lado que eu sou singular, eu sou igual a você. Sou gente como você, errando e acertando, porque todos os dias eu erro. Todos os dias eu falho. Todos os dias eu olho para mim e digo, poxa, eu preciso ser melhor. Mas na hora que eu sou confrontado para agir um pouco mais diferente, exatamente sendo coerente com as coisas que eu falo, poxa, às vezes eu falho também. Que a gente aprenda a rasgar isso e ser muito mais transparente, e que a gente aprenda dentro dessa realidade a entregar algo de valor, algo de resultado para a vida de alguém, algo que mude a realidade de alguém. E isso você pode fazer com a força do seu trabalho. Isso você pode fazer descendo o elevador do teu prédio onde você mora. Isso você pode fazer subindo o elevador do teu trabalho. Quando você dá um bom dia e simplesmente as pessoas não te respondem, que a gente não julgue aquela pessoa dizendo, ela é metida, ela é pedante, ela é arrogante. Que a gente entenda que talvez aquela pessoa tenha aprendido aquilo daquela forma. Que a gente não precisa entrar no vitimismo de dizer, porque eu sou negro, a pessoa não falou comigo. Que a gente passe dessa fase para outra. E eu não estou falando aqui da gente se afirmar. Eu posso me afirmar muito bem como eu sou, você pode se afirmar muito bem como você é, sem a necessidade de ter pedras nas mãos. Porque quando você é confrontado, você é o primeiro também a tirar pedras, e eu também sou o primeiro a tirar pedras. E o curioso é que, a depender da posição que a gente esteja na vida, a posição que a gente esteja em determinados momentos, em determinado movimento, as pessoas às vezes têm até medo da gente. Elas têm medo de falar, elas têm medo de impor a própria realidade, de mostrar exatamente quem são. Eu não tenho medo disso, não. E eu não quero, cada dia eu quero fazer o exercício exatamente de botar a cara quem eu sou. Gente como a gente como você, com o pé no chão. Que pode ter nascido no berço de ouro, pode ter nascido com o pé na senzala, e tá tudo bem. Eu convido a você aí do outro lado, que a gente viva e inaugure movimentos diferentes, e que a gente aprenda a tolerar a diferença do outro. Todos nós estamos sujos, porque a gente, ao pegar pedra para tentar apedrejar aquela prostituta que estava ali, a gente desejou ela nem que fosse em pensamento. E é muito fácil olhar para o outro com o dedo e apontar, porque a gente é estimulado a comparação o tempo inteiro. E o mais sujo de tudo, o mais dolorido de tudo, é que às vezes a gente faz isso batendo no peito, achando que a gente é mais, que a gente é autossuficiente, que a gente é... Eu sou sujo tanto quanto você é sujo do outro lado. E eu não estou falando aqui querendo menosprezar, querendo trazer isso como uma tolerância insólita que não vai levar a gente de nada para lugar nenhum. E é isso, viu? Meu amigo Robson aí na área. E é isso, paixão, ó. É muito fácil a gente olhar para o outro quando a gente não olha para a gente. Que a gente aprenda a construir algo diferente em tempos difíceis. Porque se a gente quer uma sociedade mais íntegra, mais única, melhor de se viver, melhor de se conviver, não está em ficar esperando o outro, não está em ficar esperando a atitude do outro. Tem poder quem age primeiro, e quem simplesmente não fica aguardando o reforço do outro. Eu convido você do outro lado para que a gente faça um exercício de, ao invés de ficar esperando uma atitude do outro, no ativismo talvez de um politicamente correto, eu convido que a gente sempre tome a primeira atitude. Essa atitude de dar um bom dia diferente no elevador para alguém, um bom dia que alegre o dia de alguém, que diga, oi, em meio a essa caminhada eu tô contigo, eu tô com você, porque eu sou gente como você. Você sendo preto, você sendo branco, você sendo mulher, você sendo um homem, você sendo gay, você sendo o que for. Que a gente aprenda a se aceitar a gente mesmo, as mazelas que estão dentro da gente, das nossas mãos sujas, que pegam pedras sujas para querer jogar sobre o outro. Que todos nós erramos. E talvez a escritura lá do irmão mais velho diz assim, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E às vezes a gente quer achar que está num movimento melhor do que alguém, porque, poxa,
A vida sorriu para mim melhor de um jeito, eu tive sorte, e as pessoas vão olhar para o outro e vão dizer que teve sorte, mal sabendo do que é a caminhada. Mal sabendo que às vezes a gente está com a fisionomia um pouco mais fechada, talvez por um problema que a gente precisa estar um pouco mais concentrado, mas simplesmente as pessoas vão olhar com a pedra na mão e dizer: ele está bicudo comigo porque ele acha que eu fiz alguma coisa diferente, num mimimi, num vitimismo que a gente é o tempo todo instado, talvez num canal de comunicação desse aqui que é o Instagram. Porque aqui é muito fácil a gente mostrar o melhor dos mundos. Talvez aqui seja muito fácil a gente mostrar o Alice no País das Maravilhas. Mas é na tua cama, quando você dorme, você sabe a realidade que você tem. Sem embalagem. Talvez exatamente quando você é confrontado de você com você mesmo. Talvez você ouvindo eu falar isso pra você e agora você vai olhar pra você e entender que, poxa, de vez em quando também dou cada cagada e fico só esperando o outro e apontando, dizendo que o outro tá errado. Eu sou o primeiro a errar. E eu errando, eu não quero ficar apontando o erro do outro. Eu quero talvez uma congruência da gente fazer algo diferente. Eu quero pegar o outro pela mão e trazer comigo, se o outro quiser. E se você quiser, eu quero que você se permita fazer isso, a patrocinar o positivo na vida de alguém que talvez num dia como hoje esteja assim dizendo: meu Deus, como é que eu vou levar o sustento para minha casa hoje? Ao invés de simplesmente estar julgando o outro. Talvez aquela prostituta, quando todo mundo foi embora, que ela ficou ali apreensiva esperando Jesus, que o Cristo, que era o único que tinha autoridade de fato para julgar ela naquele momento, ele diz: ei, eu não te condeno. E que a gente também não se condene. Que a gente não se condene primeiro, mas que a gente lembre sempre de não condenar o outro, porque o outro é gente como eu e você, que erra e que acerta, que é fruto da própria história, num caminho de sucessos e de fracassos, e que talvez as dores dos fracassos e das pancadas que tomou ao longo da vida, talvez tenha sido essa que fez a gente colocar castas sobre a gente, colocar um envelope sobre a gente para querer mostrar uma realidade para o outro que às vezes a gente não é. Eu quero convidar você a olhar para você e entender: poxa, eu também estou sujo. E Cristo olhou para aquela mulher, aquela prostituta, e todas aquelas pessoas que estavam ali com pedra, aquelas pessoas que consumiam os serviços dela. E disse: ó, eu também não te condeno. E talvez as pessoas que já ouviram falar dessa história, talvez pegue a vírgula que Cristo disse para ela depois: ó, vai e não peque mais. Tá dizendo: poxa, tá vendo? Jesus disse a ela para não fazer de novo. Não foi isso. Ele disse para ela: eu amo tanto você, porque eu sei, se você voltar a machucar você como você tem sido machucada pela sua própria realidade dos erros que tem cometido, eu amo você e não quero que esse mal aconteça a você. Ele simplesmente está dizendo: ó, você já gastou sua vida, uma das 7 vidas de gato que você tem, ou uma das 7 vidas de prostituta que você tem, porque talvez as pessoas que vivem uma vida assim de aneadores tenham de fato 7 vidas. Mas todas as vezes que forem necessárias, o irmão lá de cima nos ama e nos perdoa. Porque eu, que sou sujo, não sou capaz de perdoar o outro? Porque eu, que sou sujo, acho que eu sou melhor do que você que está aí do outro lado? Porque eu, que desejo, às vezes, o alheio, acho que, porra, o cara que está lá é melhor do que eu, ou é pior do que eu. Que a gente pare de se comparar levianamente. Que a gente aprenda que talvez se comparar seja comparar num caminho de progresso, aceitando a diferença do outro. E que na diferença que a gente aprende, é na diferença que a gente aprende. Porque todo mundo por igual, o mundo é sem graça. E eu quero dizer pra você que talvez Deus, quando deu um empurrãozinho lá pra Adão e Eva, porque Deus deu um empurrãozinho lá em Adão e Eva, e diz: você não vai comer daquele fruto que tá lá no meio não, irmão? Talvez se todo mundo tivesse lá no Éden, o mundo não fosse como ele é hoje, porque o mundo ainda é bonito de se viver. O problema é que a gente abre mão da excelência de Deus. A gente abre mão da essência, da pluralidade do que é a vida, da pluralidade do que é o outro, da construção daquilo que a gente traz para o outro.
em nome de achar que a gente é mais do que alguém. Todos nós estamos de mãos sujas. E no dia que a gente aprender isso, talvez a gente convide o outro para lavar as mãos junto com a gente e dizer: ei, eu não te condeno, mas a gente não precisa errar. Que a gente aprenda com ele. Porque se o irmão mais velho é capaz de nos perdoar todas as vezes que forem necessárias, por que eu não posso fazer isso com você? Porque todas as vezes que a gente acha que o outro errou com a gente não é capaz de dar um passo para frente. O exercício de hoje é você convidar alguém aí do outro lado e dizer: ei, eu tô com você na jornada, tá? Porque eu também erro. Eu também perco as estribeiras, eu também tenho um sangue colérico, que às vezes o sangue veio aqui e falei o que não deveria falar. Me desculpa. Que a gente entenda que olhar pra gente e olhar as nossas mazelas e as nossas sujeiras vão nos fazer ir para a fase seguinte. E o melhor, vão levar a gente para a fase seguinte, conduzindo o outro a um caminho não de altruísmo, de dizer que ninguém aqui é Madre Teresa, ninguém aqui é Irmã Dulce, ninguém aqui é o Papa, ninguém não. Todo mundo aqui é gente. E toda essa galera errou. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas que talvez acordem um pouco mais cedo, pessoas que aprendam a fazer um network um pouco mais diferente, as pessoas que talvez tolerem um pouco mais as diferenças, mas que a gente aprenda isso. Convite para o dia de hoje, patrocínio positivo para alguém. Quando você estiver descendo o elevador, mesmo de máscara, brinque com a realidade do outro. Dizer: ó, tá difícil, né? Mas a gente vai sair dessa. Eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua, porque eu dou cada cagada, viu? Todas as vezes que tá todo mundo dizendo que é para manter o distanciamento social, mas eu sou o primeiro a aglomerar. E eu quero colocar a responsabilidade no governo. Em Bruno, em Netinho, em Bozo, na vacina que não chega. É muito fácil apontar quando a gente não olha para dentro. E eu sou sempre o primeiro cara a cometer a cagada. Porque todas as vezes que a gente fala, o primeiro ouvido que ouve é o nosso. E antes de falar, a gente pensa. E que a gente pense mais nas palavras que a gente profere. E que essas palavras que a gente profere patrocinem sempre o positivo na vida de alguém. Mesmo a pessoa errando com a gente. Porque quando a pessoa erra com a gente, talvez seja a gente que tenha estimulado ela a fazer aquilo. Um beijo para vocês. Façam um excepcional dia. Patrocinem sempre um positivo na vida das pessoas que você se relacionar no dia de hoje. E, gente, quem tá por aqui, se fizer sentido, manda um legal pra cá. Vocês aproveitem esse canal aqui para mandar alguma coisa positiva para quem estiver aqui, para mandar algo positivo para as pessoas que você ama, que talvez mandar para quem a gente ama é fácil. Difícil é mandar para quem já deu uma cagada com a gente. E a gente num sadismo, que a gente é sádico também. Que a gente diz assim: pô, aquela pessoa deu uma cagada com a gente, eu quero que ela se arrombe lá do outro lado. A gente não precisa disso. Que a gente faça diferente. Porque todos nós estamos com as mãos sujas. Eu não sou melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. A gente sempre vai ser mais, a gente sempre vai ser melhor quando a gente estiver juntos, aceitando e tolerando a diferença do outro. Porque foi assim que ele nos ensinou. Foi assim que ele ensinou o amor, dizendo: Adão e Eva, vocês cagaram aqui, mas eu vou continuar amando vocês, porque amar é deixar ir. É aceitar que talvez abrindo mão de tudo que eu poderia te dar, vocês ainda são meus filhos. E eu jamais deixarei de ser pai de vocês e zelarei por vocês, mesmo tendo que multiplicar a dor todos os dias para você aprender. Beijo para todos vocês. Façam um dia do baralho. Sejam fodas e patrocinem sempre o positivo
para quem você ama, mas principalmente para quem já deu uma cagada com você. Tchau, gente. Até amanhã.